Oi, amigos, tudo bem? Segunda questão aí do simulado 5, feito aqui no Hino Educacional no dia 24/11. Tudo bem? Vamos lá? É uma questão muito interessante, ela vai falar aqui, com o ponto central dela, é a questão da acumulação remunerada de cargos. Beleza, pessoal? Vamos lá? Deixa eu apresentar o caso aqui aos senhores. Ó. Diz assim, o município Alfa, com o objetivo de solucionar a falta de profissionais dedicados à saúde pública, após o regular processo legislativo, altera a lei orgânica municipal, de modo a permitir a acumulação remunerada de 3 cargos, tudo bem? De profissionais da área de saúde. Então, a proposta é a seguinte. O primeiro detalhe que ele coloca para nós aqui, ó, não é que fala, primeira situação, não é? Especificamente, ele fala da lei orgânica, não é isso? Vamos até colocar um pouquinho mais baixo para os senhores entenderem algo que eu vou falar logo na sequência. Ele fala disso aqui, ó. Ele está falando especificamente da lei orgânica. Tudo bem? Olha lá. O município Alfa, com o objetivo de solucionar a falta de profissionais dedicados à saúde pública, após regular processo legislativo, altera a lei orgânica municipal, e aí ele coloca lá, ó, presta atenção, que alteração foi feita? A lei orgânica passou a permitir, não é? Aqui, ó, passou a permite a acumulação remunerada, permite a acumulação remunerada de 3 cargos. Tudo bem? De profissionais da área de saúde, 3 cargos de profissionais da área de saúde. Beleza, gente? Tudo bem? Olha o que aconteceu lá, ó. Presta atenção, ele continua a narrativa. No que tange a acumulação de cargos, as normas da Constituição do Estado em questão reproduzem as normas da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Isso aqui é importante para nós. Por quê? Quando nós olhamos, não é, para a Constituição Federal, quando nós olhamos para o Estado Federativo Brasileiro, o que nós encontramos? Nós encontramos isso aqui, ó, lá em cima, não é isso? Lá no ápice está quem? A Constituição Federal de 88. Tudo bem? Abaixo dela, não é? O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a Constituição Estadual. Tudo bem? Então eu tenho, ó, na sequência, 3 diplomas normativos. Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica. Tudo bem? Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica. O que diz? Preste atenção, vamos lá, vamos comigo, ó. O que diz a Constituição sobre a Constituição Federal sobre a Constituição Estadual? Lá no artigo 25. Ela diz assim, que os estados vão criar sua própria Constituição, obedecidos os princípios da Constituição Federal. Agora, olha que coisa curiosa. Quando nós vamos na Constituição, no artigo 29, o que se repete também na Constituição Federal, no ADCT, tudo bem? Artigo 11, lá vai dizer o quê? Que os municípios organizam-se e regem-se por suas leis orgânicas. Só que a lei orgânica, o que vai acontecer com ela? Ela tem duplo fundamento de validade. Ela deve observar a Constituição Federal, mas também deve observar quem? A Constituição Estadual. Tudo bem? Então, a Constituição Estadual deve se fundamentar na Constituição Federal. Porém, a lei orgânica ela deve se fundamentar na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. E o que ele está dizendo aí no exercício? Ele afirma que a mesma regra de acumulação remunerada da Constituição Federal se repete na Constituição Estadual. Então, o que nós temos que lembrar? Presta atenção aqui, ó. O que a Constituição Federal fala? Ela vai dizer aqui, ó, ela trata da acumulação remunerada? Trata. Tudo bem? Onde está no âmbito federal isso aí? Constituição Federal, artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. E o que a Constituição Federal coloca? Que é vedada a acumulação remunerada de cargos, salvo 2 cargos de professor,
um cargo de professor com outro cargo técnico, um cargo de professor com outro cargo científico, 2 cargos privativo profissional da área de saúde com profissão devidamente regulamentada. Tudo bem? Então, quando eu olho para a Constituição Federal, meus amigos, ela permite a acumulação remunerada de cargos de profissional de saúde? Permite. E a questão afirma que foi repetido também aonde? Na Constituição Estadual. Então, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, no caso narrado, permitem a acumulação remunerada de cargos na área da saúde. Agora, cuidado, preste bem atenção. Por força do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, a acumulação remunerada de cargos, guarde, só vale aquelas autorizadas pela Constituição Federal. E nos casos que a Constituição Federal autoriza, só é possível uma única acumulação. Entenda-se, queridos, somente 2 cargos. Por exemplo, da área de saúde, não é? Eu posso ter o cargo 1 e posso ter o quê? O cargo 2. Eu não posso ter um terceiro cargo. Não é possível 3 cargos da área de saúde. Por qual razão? Porque aqui eu já tenho a primeira acumulação. Se eu permitisse um terceiro cargo, o que aconteceria aqui? Eu teria uma segunda acumulação. Tudo bem? E quando a Constituição excepciona, não é, o caso de acumulação remunerada de cargos, ela faz com muita clareza. Só é possível 2 cargos, não é possível 3 cargos. Então, olha que coisa interessante. Ainda que a Constituição permita a acumulação remunerada de cargos da área da saúde, desde que haja a famosa compatibilidade de horário, só é possível acumular o quê? 2 cargos. Não é possível acumular 3. Por quê? Porque 3 cargos vai dar dupla acumulação. E o texto constitucional só permite uma única acumulação. Tudo bem? Então, quando nós transportamos essa conclusão para cá, o que vai acontecer? Olha que barato que vai dar isso aqui, ó. Presta atenção. A Constituição permite a acumulação remunerada de cargos? Sim, 2 cargos da área de saúde. Tudo bem? A Constituição Estadual permite a acumulação remunerada de cargos? Permite. 2 cargos da área de saúde. Só que quando nós olhamos para a lei orgânica, no exemplo que foi colocado aí na questão, quantos cargos ela permite? Ela permite 3 cargos. 3 cargos. Então, o que eu tenho aqui? Olha a minha linguagem, queridos. Eu tenho um conflito material entre a lei orgânica com a Constituição Estadual e também com quem? Com a Constituição Federal. Beleza? E vamos ver então o que ele pergunta aí. Ó. Diante da autonomia federativa do município alfa, a referida norma da lei orgânica municipal é constitucional? Qual seria a resposta aqui? Vamos lá, gente? A referida norma da lei orgânica do município alfa é flagrantemente inconstitucional, portanto, está eivada de uma inconstitucionalidade material. Por quê? Porque ela permite 3 cargos na situação de acumulação de cargo profissional da área de saúde, quando tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual só permite a acumulação de quantos cargos? Somente de 2. Então, para essa pergunta aqui, ó, preste bem atenção. Diante da autonomia federativa do município alfa, a referida lei orgânica é constitucional? Não. A referida lei orgânica é inconstitucional, possuindo uma inconstitucionalidade material. Por quê? Porque ela está em conflito com uma norma de repetição obrigatória lá da Constituição Federal. Então, as mesmas hipóteses de acumulação remunerada que são permitidas na Constituição Federal devem ser repetidas na Constituição Estadual e também aonde? E também na lei orgânica. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, guarde, é uma pergunta muito frequente. Ainda que a Constituição permita a acumulação remunerada de cargos, ainda que sejam as hipóteses de exceção, não é possível a dupla acumulação. Não é possível 3 cargos. Beleza? Feitinho? Vamos para a próxima? Olha só. A lei orgânica municipal que permitiu a acumulação de cargos, os 3 cargos aqui que nós mostramos, pode ser objeto de ação de representação por inconstitucionalidade ajuizada por um dos legitimados ativos previstos na Constituição Estadual. Tudo bem?
A lei orgânica municipal que permitiu a acumulação de cargos pode ser objeto da ação de representação por inconstitucionalidade, ajuizado por um dos legitimados ativos previstos na Constituição Estadual. O que nós temos que guardar aqui? Ó? Eu vou fazer uma anotação aqui nesse cantinho, dessa parte, para ficar bem claro. O que a segunda pergunta está falando? Ele está falando sobre o controle de constitucionalidade estadual. Tudo bem? Onde nós encontramos o fundamento dele? Constituição Federal, artigo 125, tudo bem? Constituição Federal, artigo 125, parágrafo 2º. Tudo bem? O que nós temos que guardar? No controle de constitucionalidade estadual, o referencial de validade é quem? É a Constituição Estadual. E o controle, preste bem atenção, o controle que vai ser exercido aqui vai abranger, olha que barato, gente, tanto direito estadual, quanto quem? Quanto direito municipal. Beleza? Então, por expressa previsão na Constituição, artigo 125, parágrafo 2º, cabe controle de constitucionalidade, o que ele falou aí, ó, a famosa representação de inconstitucionalidade, não é isso? Portanto, cabe controle de constitucionalidade do direito municipal perante quem? Perante a Constituição Estadual. Tudo bem? A dúvida seria assim, lei orgânica sofre controle de constitucionalidade estadual? Sofre. Tudo bem? Sofre. Isso fica claro quando nós olhamos aqui, ó, o artigo 29 e quando nós olhamos o artigo 11 do ADCT da Constituição Federal no parágrafo único, que fala expressamente. Ambas as normas dizem a lei orgânica deve observar a Constituição Federal e também a Constituição Estadual. Tudo bem? Então, para essa pergunta aí, ó, a lei orgânica municipal que permitiu a acumulação de cargos pode ser objeto de ação de representação por inconstitucionalidade ajuizada por um dos legitimados ativos previsto na Constituição Estadual? Qual seria a resposta correta? A resposta correta: sim, a mencionada lei orgânica, por possuir uma inconstitucionalidade material, pode ser objeto de controle de constitucionalidade estadual, ou seja, pode ser objeto de representação interventiva, obviamente, a ser proposta no Tribunal de Justiça respectivo, com fundamento aonde? No artigo 125, parágrafo 2º. Beleza, gente? Um abraço. Na sequência, vamos resolver a próxima questão.